Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre as leis e as regras que Deus nos impôs através dos seus profetas. Como sabemos muito bem, as leis existem para poder regular a sociedade. Ou seja, para que a sociedade possa se civilizar, haja civilidade entre as pessoas. E Deus, da mesma forma, nos impôs, depois que assumimos para nós o pecado, regras para seguirmos e assim deixarmos que possamos ser manifestados mais pelo Espírito Santo do que pelo desejo de pecar. O problema é que, geralmente, nós fazemos as escolhas erradas, se nós deixarmos por nossa conta fazer as nossas escolhas. E por isso Deus utilizou-se de regras para que possamos entender qual o caminho correto a perseguir. Se nós escolhermos do nosso coração aquilo que nós desejamos fazer, nós geralmente iremos errar. Mas quando nós somos regulados de alguma forma, quando somos cercados para ficarmos em um lugar onde é correto ficar, é mais fácil denominar o que é certo e o que é errado. Por isso, existem as leis. Nós mesmos homens, criamos nossas próprias leis. Um exemplo comum é o nosso próprio trânsito, onde existem leis para que as pessoas saibam aonde possam transitar. Agora imagine bem se não existissem leis de trânsitos. As pessoas, os pedestres, iriam andar no meio dos carros, os carros iriam andar nas faixas de pedestres, as pessoas iriam passar no sinal vermelho e assim por diante, porque não haveriam regras. E não havendo regras, o risco em relação à nossa vida é muito maior. Poderíamos ser atropelados, ser atingidos por algo que, infelizmente, não existiriam regras para isso. E havendo as regras, facilita todo o nosso processo para trilharmos o nosso caminho. Por isso existem as faixas para os carros, as faixas para os pedestres, as faixas para os ciclistas, existem os semáforos, as placas de sinalização, e é assim que nós somos regulados dentro do nosso trânsito. E não é diferente para aqueles que querem ser regulados no caminho de Deus, aqueles que querem alcançar a vida eterna, a salvação. Por isso, nós precisamos de trilhar o caminho do bem. Assim existem as práticas do amor. Praticando o amor, você estará dentro do cercado daquilo que Deus quer que você viva. Aquele que pratica o mal ficará dentro do cercado aonde são as práticas do mal. Todo aquele que descumpre as leis e as regras que os profetas nos trouxeram estarão descumprindo aquilo que Deus nos convida a viver. As regras e as leis dos profetas são a prática do amor. Praticando o amor, você estará dentro dos caminhos de Deus. Então as leis são muito importantes e Deus nas entregou a cada um de nós para que nós pudéssemos saber e ter um norte a seguir, a ter um caminho a ser determinado para alcançar a nossa salvação. Deus é muito bom e misericordioso que nos entregou através dos profetas e através de Jesus Cristo essa oportunidade de conhecer as leis. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas as leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus,
sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que vistes com os próprios olhos. E nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Esse é um grito de felicidade de um povo que era acolhido por Deus. Deus o protegia, o ajudava, o saciava das suas necessidades, porque esse povo estava com seu coração voltado aos mandamentos de Deus e às leis que Deus havia nos entregue através de seus profetas. Nós, quando obedecemos a Deus e temos o nosso coração voltados aos ensinamentos de Cristo, nós temos a probabilidade muito maior de estarmos em paz, de alcançar a felicidade e de vivermos uma vida mais plena, uma vida onde podemos ser saciados por Deus das nossas necessidades. E quando não saciados, nós compreenderemos por que isso não aconteceu. Todo aquele que busca a Deus, que está nos caminhos de Deus, tem uma compreensão maior de que Deus tem projetos para a sua vida, diferentes daqueles que nós muitas vezes, com o nosso coração pecador, pensamos e desejamos ter para a nossa vida. Deus sempre quer o bem, sempre quer nos afastar do mal. Às vezes, Ele deixa de nos dar aquilo que nós desejamos, porque aquilo, com toda certeza, iria nos fazer cair em tentação e destruir a nossa vida. Ainda que seja algo que nós gostaríamos muito que pareça ser para o bem. Vamos ouvir o nosso Salmo Responsorial de hoje. Salmo Responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. No nosso evangelho de hoje, Jesus vem fortalecer o conhecimento dos mandamentos de Deus, das leis que Deus nos entregou através dos seus profetas. É claro que temos que compreender, não houve mudança nenhuma em relação aos ensinamentos dos profetas do Velho Testamento e em relação aos ensinamentos de Cristo que veio do Novo Testamento. Todos os ensinamentos sempre levam ao mesmo lugar, ao amor de Deus. Sempre levam à misericórdia, à caridade, à ajuda, ao perdão, a caminhos que mostram que precisamos de renovar em nossos corações constantemente a prática do amor. E aquele que decide absolver isso para a sua vida e praticar no dia a dia, passa a ser um homem de Deus, passa a ter essa comunhão com Deus. E todas as pessoas que decidem isso passam por tribulações, dificuldades naturalmente. Não há como não deixar de enfrentar porque o mundo está repleto de pecado. É uma batalha impossível de não existir, porque se há mal, existe o bem. Se existe o bem, existe o mal. Se existe luz, existe escuridão. E é uma batalha que temos que lutar e às vezes até injusta, porque o mal às vezes está muito maior dentro da nossa sociedade do que a prática do bem. Como vimos até em Sodoma e Gomorra, que estava praticamente infectada pelo pecado. E assim Deus teve que agir para nos ajudar
a não continuar contaminando cada vez mais todo o nosso planeta. E assim acabou, como sabemos, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas voltemos ao contexto. Aquele que ensina a palavra de Deus, que leva através do catecismo, que leva através da pregação dentro do seu trabalho para o seu irmão, da prática constante no seu dia a dia, o amor de Deus, os mandamentos de Deus, está nos caminhos extremamente corretos, porque é isso que Jesus nos instrui na sua palavra de hoje, no seu ensinamento de hoje. Porque aquele que leva a palavra de Deus estará alcançando os caminhos do céu. E, além de levar a palavra, ele tem que praticar, é claro. Não pode ser como os doutores das leis e os fariseus daquela época, que muitas vezes estavam dentro da igreja, estavam pregando a palavra de Deus, mas quando saíam dali, estavam sendo hipócritas, não praticando aquilo que Deus os convidava a viver. Pregavam a humildade, mas viviam as riquezas. Pregavam o amor, mas praticavam o ódio. E assim por diante. Não podemos ser hipócritas com aquilo que somos, que ensinamos e que recebemos como ensinamento. É claro que coloque na sua cabeça sempre, você é um homem sujeito a falhas, você é pecador. Então, acontecerá situações nas quais você irá tropeçar, irá cair, irá cometer seus erros na vida. Mas não se martirize tanto por isso. Peça perdão, peça a misericórdia de Deus e trilhe o seu caminho, continue tocando o barco para frente, de forma que mantenha-se firme nos mandamentos de Deus, ensinando o amor e praticando o amor. Mas não caia em depressão, em tristeza, em mágoa, porque você cometeu seus erros. Todos nós cometemos erros e você não é privilegiado de ser uma pessoa assim. Escolha viver o bem, a praticar o bem, ame a você, ame ao seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e assim você estará muito mais perto de encontrar a paz interior que você às vezes tem dificuldade de encontrar. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.